voto da OAB de São Paulo, comissão esta presenciada pelo nosso colega, Dr. Silvio Moreira Salata. Silvio que vem realizando um trabalho muito importante representando a nossa OAB junto ao Dr. Luiz Flávio Borges Durso, e hoje com um projeto que visa captar que eu digo temas para o aprimoramento da nossa justiça. Reforma eleitoral e reforma política. Sim. Infelizmente hoje não temos aqui a presença do nosso apresentador, Dr. Walter Siglione, que por motivos de trabalho está em Porto Alegre, representando o programa Questão de Justiça lá em Porto Alegre. E bacana, temos sucesso. Lá inclusive diversas passagens do Questão de Justiça em diversos estados. Agora no feriado lá em Porto Alegre, o Walter Siglione está gravando em Porto Alegre. Também gostaria de registrar o meu abraço ao colega jornalista Raul Jafé, que não está aqui hoje, que está sempre com a gente lá na Rede Brasil, inclusive o programa Rede Brasil lá está o Dr. Marcelo. Na última quarta-feira lá entrevistamos o Dr. Dirceu de Mello, Dr. Marcos da Costa também foi entrevistado na semana retrasada, falando sobre processo eletrônico, enfim. O programa Questão de Justiça aqui vinculado pela UTV, mas também pela Rede Brasil e diversos outros canais de comunicação, sempre contando com a apresentação do nosso amigo e colega jornalista Walter Siglione, que faz muita falta aqui, viu, doutor Marcelo? Doutor Marcelo, a questão que, falando sobre o direito eleitoral, especificamente, nós notamos que nas ruas, aquela questão dos cavaletes, nas ruas a eleição, né, o primeiro turno passou e os cavaletes ficaram nas ruas. Eu passei em diversas ruas de São Paulo e notei inúmeros cavaletes. Como é que fica essa questão para o partido, enfim, para o candidato que mantém cavaletes nas ruas? Porque falamos de um lado de ficha limpa, e a cidade limpa, como é que fica? A cidade cheia de cavaletes e cheia de propaganda, como é que fica, doutor Marcelo, essa questão? Existe algum tipo de punição? Bom, interessante. Bom, já que o colega vou de trás para frente, comentou de lei Cidade Limpa. Cidade Limpa, e depois aproveito o ensejo e digo, explique para nós também a questão da ficha limpa, que é um assunto importantíssimo. Bom, dentro da questão aqui na cidade de São Paulo temos a lei Cidade Limpa, como em alguns outros municípios do Brasil também tem a lei Cidade Limpa, mas só que aqui em São Paulo a lei Cidade Limpa, ela teve uma brecha para que os candidatos podem fazer propaganda em detrimento da legislação eleitoral vigente. Ponto. Aí o que ocorre? A eleição de primeiro turno ela já ocorreu no último dia 3 de outubro, sendo que no próprio dia 3 de outubro nenhum candidato poderia ter feito propaganda por meio de cavaletes. Poderia ter feito a propaganda quando forneceu para um eleitor apoiador que colocou uma placa de até 4 metros quadrados em sua residência. Mas aqueles cavaletes que são a mobilidade, que tem aquela mobilidade descrita na lei, tá certo? Ela poderia ser apresentado nas ruas até a data anterior, um dia anterior à eleição, ou seja, no sábado, no dia 2 de outubro. Passada esta data, tá certo? No meu entendimento, a própria prefeitura pode coibir, porque está transgredindo a legislação municipal, porque a lei eleitoral, tá certo? A eleição já ocorreu no dia 3 de outubro. Porém, ainda tem uma questão de uma elasticidade também na legislação eleitoral que diz que o candidato ele tem até 30 dias para retirar a propaganda eleitoral. Então a cidade ainda nesse período tem esse período cinzento que a legislação fala que o candidato tem até 30 dias para retirar essa propaganda. E se não retira a prefeitura? Bom, se não retira essa propaganda, aí cabe ao município que tem uma legislação municipal que coíbe essa questão da poluição visual, tá certo? Poder implementar uma questão de multa com base nessa legislação municipal, ou ainda também, vamos numa questão mais drástica ainda, que poderá o Ministério Público ligado à questão ambiental de promover uma ação contra esse candidato por conta de ele estar transgredindo uma questão ambiental, tá certo? Doutor Marcelo,
Uma notícia aqui veiculada na internet diz o seguinte, que o IG, com a ajuda do banco de dados de uma ONG de nome Transparência Brasil, notou que 1 a cada 3 deputados eleitos no Rio respondem a processo. E a maioria das ações é por improbidade administrativa e há ainda acusações, inclusive, como homicídio, formação de quadrilha. Inclusive diz o seguinte, que entre os deputados que são réus estão os 3 parlamentares mais cotados à presidência. Como é que fica esse inteirinho aí? Bom, primeiramente a questão da ficha limpa que impede a candidatura. E de um outro lado aquele candidato que possivelmente foi eleito e responde a processo. Nós temos, claro, nós sabemos que dentro da justiça nós temos a questão da presunção de inocência. Sim. Na verdade, então nem todo candidato que responde a processo, na verdade, foi condenado naquele processo. Muitas vezes ele pode responder o processo, estar sobre o crivo do contraditório, sob júdice e não ter uma transição, uma decisão transitada em julgado. E o que isso impede de que nós possamos dizer que esse candidato ele possui uma condenação. Não. Ele estaria impedido, né? Estaria impedido. Bom, como é que funciona? Essa questão que foi pontuada aí, precisamos dar uma melhor peneirada aí, vamos colocar uma malha mais justa aí nessa peneira aí, não adianta só jogar o impacto da manchete e tentar desvirtuar a opinião pública. Ocorre o seguinte, se o candidato ele foi eleito, não teve a sua candidatura indeferida, é porque a Justiça Eleitoral, conforme eu já falei anteriormente aqui para o nosso amigo internauta, a Justiça Eleitoral ela verificou toda a documentação que pertinente para o registro de uma candidatura. Então verificou, o candidato pode até ter uma ação de improbidade, que ele está respondendo essa ação de improbidade, tá certo? Ainda está em sede de primeira instância ainda. Mas na verdade eu pensei o seguinte, muitas vezes a Justiça vai, analisa, junta a documentação e às vezes até por um erro material, um erro gráfico, vem com uma informação, na verdade, que não consta aquele processo e depois constata. Então, aí onde que vem a situação. O cidadão tem que apresentar as suas certidões e se essa certidão tem algum apontamento positivo, esse candidato tem que apresentar a certidão de inteiro teor, a famosa certidão de objeto e pé, onde vai relatar todo o andamento daquele processo, desde o dia que ele foi apresentado perante a justiça e todos os seus andamentos processuais, se ele já foi julgado, se em primeira instância, se ainda não foi julgado, se ele foi julgado em primeira instância, se já transitou em julgado, se não transitou em julgado, se tem um recurso pendente para ser analisado em sede de segunda instância. Por que isso? Porque, conforme o colega Dr. Leopoldo já lembrou da questão da ficha limpa, a lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, que ela diz que o candidato estaria inelegível por prazo de 8 anos se ele tem uma sentença condenatória produzida em sede de colegiado, ou seja, em segundo grau. De repente, esse candidato ele foi condenado por improbidade na justiça, mas em sede de primeiro grau, ou seja, de juízo singular, um juiz proferiu a sua sentença, e aí o candidato, que é réu naquele processo, ele tem o direito de recorrer à segunda instância, apresentando um recurso de apelação. E nesse recurso de apelação ainda está sob júdice, está sob análise, ainda nem foi julgado por aquele colegiado do Tribunal de Segunda Instância. Então essa certidão chamada de inteiro teor ou certidão de objeto e pé é que vai dizer todo esse espectro, vai tirar essa foto de hoje, como é que está o processo. Então, se ele teve a sua candidatura deferida e o registro deferido e ele foi para o pleito eleitoral, recebeu os votos estão computados de maneira oficial pela Justiça Eleitoral que proclamou os eleitos, tá certo? Aí eu não vejo problema algum hoje. Mas, se
tem um artigo dizendo que, um artigo, o parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504, que diz que alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro de candidatura podem vir a alterá-la por o bem ou para o mal. Então, nesse interregno agora, até a diplomação, se esse candidato que teve uma liminar, ou ele também poderia ter uma liminar pela instância superior àquela que o julgou, porque ele tem um recurso pendente, e aí de repente essa liminar foi dada em detrimento de análise desse recurso numa instância superior. Até analisar o mérito desse recurso. De repente esse recurso, como ele vai passar, a lei complementar 135 fala que ele vai ter, os recursos terão prioridade, ele vem a ser julgado antes desse período da diplomação, então vai ter um fato superveniente que pode constatar a inelegibilidade dele. Ou ainda também, ele estava sob júdice, apresentou um recurso perante em sede de segundo grau, e ainda não foi julgado, e agora, nesse período, pode ter sido julgado, e aí pode ter um fato superveniente que pode ser manejado em recurso próprio aí, nesse período da diplomação, como aquele caso do analfabetismo que nós comentamos.